Olá! No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma proposta elaborada por mim e a redação de uma das minhas alunas da UFGV. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Então, nós temos aqui como frase temática a meritocracia na era digital. E os textos de apoio, então, pensando aí essa ideia de meritocracia. No primeiro texto, nós temos: a meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades sem precisar da ajuda da sociedade, Estado ou família. É um sistema que privilegia as qualidades do indivíduo como inteligência e a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar ou suas relações pessoais. O conceito de meritocracia, porém, só pode ser validado quando todos os indivíduos de uma sociedade possuem exatamente as mesmas condições sociais, econômicas e psicológicas. Então, olhando para esse conceito de meritocracia, a gente já consegue perceber que em uma sociedade que há muita desigualdade, é difícil, né, de manter esse conceito aí dentro da sua integridade, dentro daquilo que realmente está de acordo com o que está presente aqui, né, na ideia de ser válido pensar a meritocracia. Depois a gente tem no texto 2 a meritocracia, um conceito desvirtuado. A gente não vai fazer a leitura dos textos mais longos, mas se você quiser fazer a leitura dos textos, você pode pausar o vídeo e lê-los. E depois, no texto 3, a gente tem redes sociais auxiliam na difusão da meritocracia. E aqui, então, o texto que aborda algo mais relacionado à questão dos ambientes virtuais em relação à meritocracia. Então, com base nisso, a gente já consegue pensar alguns pontos para esse conceito de meritocracia na era digital, considerando que nós estamos, né, na era digital, aí todos, grande maioria, na verdade, tem muito acesso à internet, consegue acessar de algumas formas, né, a internet. Então, por estarmos nessa era, é conveniente pensar a meritocracia nesse espaço digital. E agora nós vamos olhar a redação da minha aluna. Considerando que o gênero aqui na UFGV também é o dissertativo argumentativo, a gente vai manter a mesma estrutura esperada para esse gênero, que é um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, em relação à estrutura, perfeito. Também se espera que a introdução lá em cima tenha o seguinte padrão: a alusão, onde a gente marca bem ali a ideia do conceituando, contextualizando o tema em si. Depois a gente tem a marcação aqui do segundo período, que é o que a gente chama de tese, que é o posicionamento, ponto de vista. E por fim o fechamento ali, que pode ser uma retomada, uma síntese ali da ideia do problema, que pode ser sinalizado, ou do assunto que está sendo abordado, e a apresentação dos pontos que vão ser desenvolvidos no D1 e no D2. Então, isso lembra bastante ao que a gente estuda lá no gênero pensando o Enem, né? Então, a estrutura, mesmo que seja em diferentes vestibulares, quando o gênero é o dissertativo argumentativo, essa estrutura básica do gênero se mantém para todos os vestibulares, para todas as provas, tá? Dificilmente essa estratégia vai mudar. A tendência é que a gente tenha esses períodos bem marcados dentro da introdução, e o que pode mudar na linguagem comunicativa, dependendo do vestibular, é os parágrafos de desenvolvimento, que aí pode variar, mas nesse caso a UFGV ela acaba sendo mais padrão, né, na escrita ali, esperando também um parágrafo de desenvolvimento que vai articular ali o tópico frasal, a argumentação, fundamentação, ou fundamentação, argumentação, dependendo da maneira que você quiser
colocar ali dentro do teu parágrafo de desenvolvimento e uma síntese ali fechando o parágrafo para seguir para o próximo parágrafo de desenvolvimento 2 e depois a conclusão. Então, a tendência aqui, pensando estrutura, ela se mantém, tá? Olhando para a lógica do gênero dissertativo argumentativo. E agora, então, a gente vai para a escrita dessa minha aluna. Em A Cilada da Meritocracia, o escritor Daniel Markovits critica o sistema de méritos ao expor como o que se considera como merecimento é, na verdade, um mecanismo velado da desigualdade. Perceba que aqui ela já traz totalmente uma alusão relacionada ao assunto, que é meritocracia. Então, perfeita alusão, extremamente bem aplicada. E aí depois o segundo período. O pensamento do autor dialoga com a sociedade contemporânea. Perceba que isso é posicionamento, isso é o ponto de vista dela, trazendo aqui o que ela considera, então, né, ao observar essa obra lá, Cilada da Meritocracia, do Daniel. Então, dialoga com a sociedade contemporânea, marcada pelo discurso da meritocracia, o qual se manifesta principalmente no meio digital, ou seja, trouxe todos os elementos lá, pensando a ideia de a meritocracia na era digital. Diante disso, fechamento perfeito, conectivo de conclusão, faz-se necessária a análise das questões que permeiam essa discussão, como a influência midiática na formação da visão meritocrática, além da disparidade entre os setores da população, atrelada ao capital cultural. Então, aqui ela apresenta já os dois pontos que vão ser discutidos nos desenvolvimentos. Então, no D1 espera-se que ela aborde a influência e no D2 aborde essa disparidade entre os setores da população. Com isso, seguimos então para o parágrafo de desenvolvimento 1. Primeiramente, é válido ressaltar a interferência do espaço virtual na construção do ideal da meritocracia. À vista disso, perfeito conectivo de avanço, criou-se o conceito de indústria cultural para criticar como os meios de comunicação moldam padrões de comportamento. Aqui, por que precisa ser criou-se e não criou o conceito? Porque ela não citou quem criou esse conceito. E como não há citação de quem criou, né, espera-se então que esse sujeito oculto seja aplicado por meio do pronome oblíquo ali, o se, né? Então, criou-se o conceito, tá? E aí ela avança com uma oração explicativa, o que se reflete na formação pela cultura de massa de mentalidades por meio da propagação da valorização do êxito das capacidades individuais das pessoas, sem considerar aspectos como condições econômicas, mentais e sociais. Perceba então que ela traz um período de tópico frasal, ela traz aqui um período voltado para trazer a explicação, né, da fundamentação. Então ela fundamenta com a indústria cultural, explica o que isso reflete no cenário de formação de mentalidades, por meio da propagação da valorização do êxito das capacidades individuais das pessoas, sem considerar aspectos como condições econômicas, mentais e sociais. Então ela já problematiza isso, né? Considerando que a pauta em questão que ela está defendendo aqui, né, que ela está argumentando, é essa interferência do espaço virtual na construção do ideal de meritocracia. Então, esse problema aqui, né, dessa influência, dessa interferência nessa visão meritocrática. E aí ela avança. Sendo assim, a mídia normaliza o discurso da meritocracia, visto que, excelente operador argumentativo aqui para explicar, divulga a busca exclusiva e descompassada por mérito, de forma a criar bolhas de pensamento homogêneo de exclusão das relações sociais, em privilégio das capacidades físicas, cognitivas e de acúmulo de riquezas. Percebem o quanto ela está conseguindo defender a problemática aqui que ela considera como argumento e problema, essa interferência, o quanto a interferência do espaço virtual
prejudica essa visão meritocrática, e ela está conseguindo aplicar muito bem aqui por meio da progressão da lógica das informações que ela traz, principalmente quando ela usa os recursos, né, de argumentação, que é o operador argumentativo. Ela faz a referência, após trazer a fundamentação, ela usa uma oração explicativa para fazer a relação do que se olha para a indústria cultural e os pensamentos dela em relação a essa problemática. Então, ela, a todo momento, ela traz as próprias palavras para argumentar as ideias do problema em si aqui que está sendo elaborado. Então, perfeita organização das ideias dessa aluna até aqui. Seguindo aqui, então, ela traz esse fenômeno, então, pensando esse problema todo aqui da mídia normalizar o discurso da meritocracia, pode ser observado na popularização de podcasts e gurus, podcasts de gurus do marketing digital. E aqui, nesse caso, né, antes dela seguir para a oração explicativa, para exemplificar, para trazer essa ideia, ela poderia ter exemplificado o problema, né, dessa popularização de gurus do marketing digital, e aí trazer um exemplo que valide esse podcast aqui. É muito importante, é muito conveniente, né, coerente, trazer exemplos para o teu texto para mostrar, eu não só estou jogando uma informação aqui sobre os gurus do marketing digital, eu vou trazer um exemplo para validar que eu tenho esse conhecimento de mundo. Então é muito importante aqui eu sugeri para ela aplicar essa exemplificação. E aí ela avança, que dão dicas de ascensão social e econômicas àqueles que são, sob a ótica da midiática, fracassados financeira e profissionalmente. E aí ela fecha o parágrafo de desenvolvimento. Assim, nota-se a consolidação da meritocracia no ambiente digital. Percebam que ela faz um período bem simplista de fechamento para retomar e fechar a ideia pensando a estrutura do gênero. Então, de maneira impecável, ela conseguiu aqui construir as relações de ideias do texto do desenvolvimento 1. Muito, muito bom. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Avançando, então, pensando que ela colocou aqui como pontos que seriam discutidos, agora espera-se, então, que ela vá trazer a parte do disparidade entre setores da população. Então, vamos ver esse conceito aqui que ela vai agora ter que dissertar para mostrar e argumentar o ponto de vista dela sobre isso. Outro sim, avançando com o conectivo de adição, ela traz. Destaca-se a concentração de capitais diante dessa questão. Sob o viés do sociólogo Pierre Bourdieu, capital cultural é o conjunto de bens simbólicos acumulados pelos indivíduos, que funcionam como forma de poder social e distinção entre classes. Perfeito! Perceba aqui que ela traz uma fundamentação do Pierre Bourdieu, muito conhecido, muito usado por muitos alunos em redação, e aqui ele está totalmente articulado, porque está relacionado à ideia do que ela traz como problema. Então, como ela pensou a problemática sobre esses capitais, né, concentração de capitais, é muito conveniente ela citar esse posicionamento, né, do sociólogo. Então, muito coerente aqui com a temática, totalmente coerente aqui esse repertório para esse tema. E aí ela avança. Isso explica como a meritocracia reforça disparidades estruturais. Haja vista que, olha que excelente, conectivo, né, de progressão para operador argumentativo, para avançar ali com a argumentação dela. Haja vista que a restrição de acesso a esses signos de prestígio, como educação, olha ele exemplificando, perfeito, excelente, é isso que deve acontecer sempre quando você traz um ponto, né, exemplificar ali para mostrar, eu sei o que eu estou falando sobre signos de prestígio, educação, saúde, trabalho, leva a desigualdades de oportunidades entre grupos privilegiados e desfavorecidos. E aí aqui a gente tem um ajuste, né, da parte do desigualdade, pensando que a gente está com o singular aqui. Então, leva a desigualdade de oportunidade, que é o conceito aí, né, padronizado no sentido de pensar desigualdade de oportunidades. Aí sim, o oportunidades pode se manter no plural.
entre grupos privilegiados e desfavorecidos. E olha aqui de novo, uma oração explicativa para validar o posicionamento dela, o que torna a disputa pelo mérito injusta. Então percebam de novo, ela traz o posicionamento dela, ela comenta sobre essa disparidade entre setores, pensando o capital cultural, ela relaciona isso novamente aqui no tópico frasal dela e avança com um posicionamento, né, com uma fundamentação totalmente articulada ao assunto e progride com um período, né, de argumentação e explicação muito coerente, muito bem articulado com a ideia. Excelente organização aqui do texto. E aí depois ela vai. A exemplo disso, novamente, trazendo exemplo, percebe-se que famílias ricas que detêm capital cultural oferecem a seus filhos educação em escolas de primeira qualidade, com desenvolvimento integral das aptidões dos estudantes, enquanto crianças nascidas em um núcleo familiar pobre ficam sujeitas ao estudo em condições precárias. E aí a gente percebe também essa relação que ela traz aqui, né, da problemática em si em relação ao assunto. Muito, muito bem. E aí ela avança depois. Isso evidencia, e é aqui que a gente tem uma pequena repetição, né, do elemento de progressão das ideias. Então, ela poderia ter articulado com um conectivo nesse sentido, evidencia-se como o discurso da meritocracia, justamente para não ter essa repetição de elementos ali dentro da articulação das tuas ideias. Então, é bem importante fazer essa variação aqui para tu não ser penalizada pela repetição, tá? Então, nós temos, isso evidencia como o discurso meritocrático amplia o contraste, Isso evidencia como o discurso meritocrático amplia o contraste social. Perceba que aqui, nesse caso, considerando que é o último período do parágrafo, ela poderia ter usado também, em vez de nesse sentido, que seria um de continuidade, ela poderia ter usado, então, o conectivo logo, que ela não fez uso ainda. Então, ela poderia ter usado um conectivo pequeno, pensando, prof, então não tenho muito espaço, então poderia ser um logo, evidencia como o discurso meritocrático amplia o contraste social. Ou logo, evidencia-se como o discurso, né? Poderia ter essa articulação final aqui para não repetir o elemento coesivo aqui de avanço, e aí a gente tem uma melhor progressão para mostrar, estou fechando, assim como ela usou assim antes, né? Da mesma forma que ela usou assim antes aqui para fechar o período de conclusão do D1, ela poderia também deveria, né, ter usado um conectivo de fechamento também para fechar a ideia ali, concluir a ideia do parágrafo, tá? Mas em relação a conteúdo, percebam que a relação lógica das ideias dela aqui, defendendo o posicionamento, está totalmente articulado com o ponto de vista dela sobre a meritocracia na era digital. E, por fim, então, nós temos a conclusão, em que ela traz: é evidente, portanto, que a meritocracia se faz presente no imaginário contemporâneo, sobretudo quando analisado sob a ótica na era digital. Perfeito. Avançando nesse sentido, salienta-se a influência midiática na persistência desse discurso e seus impactos na perpetuação do abismo entre as classes. E aqui seria entre classes ou entre as classes, né? Poderia variar. Assim, aí é que a gente tem o prejuízo que a gente não pode repetir conectivos. Como ela já usou aqui em cima, né, a gente não pode repetir. Aqui poderia ser um desse modo, dessa forma, dessa maneira. Então, ela poderia ter articulado com outro conectivo aqui para avançar. É essencial que esse cenário mude e que as relações sociais passem a ser valorizadas de forma dissociada do mérito. Excelente articulação de ideias, muito coerente, muito organizado, o posicionamento dela que está muito claro e totalmente convincente, né, em relação à tese dela, né, que é pensar a meritocracia marcada pelo discurso, né, o qual se manifesta principalmente no meio digital. Então, quando ela faz essa relação de o quanto isso dialoga e é um problema, ela consegue manter esse posicionamento ao longo da escrita da redação dela. Então, excelente escrita,
Muito bem. E essa aluna, ela teve apenas duas penalizações, né? Então, de 24 pontos, que é o total que a UFGV traz aqui como nota máxima, ela teve a nota final como 22, porque ela teve só uma penalização na parte da modalidade escrita, porque teve alguns ajustes de grafia aqui na redação dela, algumas questões gramaticais que foram sinalizados para ela, e também por uma questão da repetição do elemento coesivo. Então, isso aqui acaba já penalizando a aluna, né? E aí a gente não pode repetir elementos aí de progressão. Então, a gente tem que manter essa variação, né, dos elementos, mecanismos linguísticos aí para não ser penalizado no critério de coesão e coerência. Então, por causa disso, ela acabou ficando com uma nota final de 22 de 24, o que é uma excelente nota, com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!